Paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu vim gravar esse vídeo porque o meu coração tá queimando demais e eu não tô conseguindo segurar dentro de mim tudo que o Espírito Santo tá ministrando no meu coração. Nós precisamos começar Apocalipse e a nossa jornada será capítulo por capítulo, isso é desafiador. Serão 22 capítulos que nós vamos mergulhar naquilo que o Senhor Jesus falou, e ele falou a João, um apóstolo amado do nosso Senhor, João, um discípulo inspirador. Se você lê o Evangelho segundo escreveu João, você vê um diferencial nesse amado do Senhor, porque Mateus, Marcos e Lucas escreveu sim para um público-alvo, escreveu sobre os feitos de Jesus, escreveu tentando, no caso de Mateus, evangelizar judeus, e Marcos e Lucas tentando fazer Jesus ser entendido por gregos, romanos, gentios no geral, mas João apresenta Jesus como divino, como o Filho de Deus. João demorou um pouquinho para escrever o seu evangelho, e a gente sabe que os discípulos de Jesus demorou um tempo para assimilar o Messias e o homem Jesus que esteve com eles como o Verbo que encarnou, a palavra de Deus que se fez carne. Como que eu posso pensar que eu estive com o próprio Deus na terra? Não é fácil. Essa teologia de que Jesus era divino, Jesus era Deus, veio algum tempo depois que o Senhor Jesus ascendeu ao céu. O fato de Jesus ascender ao céu diante dos olhos deles, depois de Jesus ressuscitado, lá no capítulo 1 de Atos, quando o Senhor Jesus, enquanto conversa com eles, vai aos céus, vai sendo erguido ao céu, diante dos olhos dos discípulos, eles vão vendo Jesus subindo aos céus, e uma nuvem cobre Jesus, e aí os anjos falam: por que vocês estão olhando para os céus? Porque esse Jesus que vocês viram indo ao céu, esse Jesus há de voltar. Na mesma nuvem, ele vai de novo vir a este mundo, e assim para receber a sua igreja, e tudo que no Apocalipse nós vamos ver no decorrer dessa jornada e desse estudo. João consegue entender esse Jesus. Aí começa a cair a ficha dos discípulos. Na ressurreição, já começam a entender, poxa, mas ele ressuscitou dos mortos. E aí eles começam a lembrar o que Jesus já havia dito para eles, que eles não entenderam na época. Jesus falou, né? Tem muita coisa que eu queria contar para vocês que vocês não vão entender agora. Mas quando o Espírito Santo vier, aí ele vai ajudar vocês a entender. Então, depois que Jesus ascende ao céu, eles já ficam, poxa, não é um profeta. Não é o Messias guerreiro, parecido com Davi, da descendência de Davi, do jeito que a gente pensou, um Davi guerreiro, é muito mais que isso. Aí vem um batismo com o Espírito Santo. Aí vem um presente que Deus entregou para a igreja, que foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele era um fariseu. O apóstolo Paulo era um menino, quando o menino foi enviado pelos seus pais de Tarso para Jerusalém, para que ele passasse a sua infância e juventude estudando a lei, porque ele era fariseu, filho de fariseu. Paulo explica isso na carta que ele escreveu aos Filipenses: fariseu de fariseu, judeu de judeu. Ainda menino, ele vai para Jerusalém, fica ali morando com a sua irmã, que morava em Jerusalém, e ali ele aprende desde muito menino todas as leis do Senhor. Ele aprende todo o Antigo Testamento, ele aprende sobre os profetas, ele decora o Antigo Testamento, porque era um costume judeu.
Homens que eram separados, escribas, fariseus, saduceus, eles eram separados para viver só para cuidar das escrituras, para que o povo de Israel não se desviasse de novo, porque o erro e o pecado do povo de Israel foi desvios das palavras de Deus, das profecias, da Torá. Quando eles voltam da Babilônia, eles voltam com o objetivo de nunca mais se desviar. E assim vem com eles estudiosos da Torá, estudiosos dos escritos dos profetas, da história do povo de Israel. E Paulo foi um deles, que na mesma época de Jesus, Paulo ainda menino e Jesus já também entre nós, Paulo vai para o Sinédrio, para a escola, e começa a aprender aos pés de Gamaliel sobre todos os ensinamentos. Então Paulo tinha uma bagagem do Antigo Testamento tremenda. E Paulo foi um presente de Deus para o povo judeu e para os gentios, porque ele consegue fazer essa aliança, essa ligação. Então, com a ajuda do Espírito Santo, com o instrumento chamado apóstolo Paulo, olha que bonita a conversão de Paulo, o próprio Jesus evangelizou Paulo. O próprio Jesus se apresentou a Paulo. Paulo perseguia a igreja, ainda chamado de Saulo nessa época. Paulo perseguia a igreja e quando ele está em Damasco para mais uma sequência de destruição, de matança, de prisões aos cristãos da região de Damasco, ele tem um encontro com o próprio Jesus. E quando ele tem esse encontro, Jesus fala: Paulo, eu sou Jesus a quem você persegue. Enquanto ele perseguia os cristãos, Deus já estava trabalhando o coração dele. Que povo é esse que diante da morte não nega esse Jesus? Que Jesus é esse? Paulo está defendendo de forma muito forte, muito incisiva, ele está defendendo o judaísmo. Ele está defendendo a Torá, as leis de Moisés. Ele está defendendo as escrituras na cabeça dele. Jesus veio como o evangelho, os cristãos veio como uma seita. E Paulo precisava acabar com essa seita, porque eles tinham o objetivo de nunca mais se desviar da palavra. E aí o próprio Jesus se apresenta a Paulo. A igreja não acredita muito na conversão de Paulo. Isso tudo plano de Deus. Não tem problema nenhum de Jerusalém não aceitar Paulo, porque nessa rejeição de Jerusalém a Paulo, Paulo vai frustrado de volta para Tarsis e durante 3 anos ele aprende do próprio Jesus, num curso teológico intensivo do próprio Jesus, sobre a nova aliança. Ele entendia muito bem que o Messias viria, ele entendia muito bem as palavras proféticas, sabia de cor as palavras sobre Jesus, mas o que ele não conseguiu é fazer a ligação de que esse Jesus, o Nazareno, que foi morto e que essa seita diz que ressuscitou, esse Jesus é o Messias. E essa ligação, próprio Deus, através da pessoa do Senhor Jesus, o próprio Senhor Jesus, traz para Paulo a teologia da nova aliança, que é o que a gente tem hoje escrito nas escrituras sagradas no Novo Testamento. Mas praticamente 70% do Novo Testamento é escrito de Paulo. Então, João, ele tem contato com as cartas de Paulo. João vive toda a história da igreja. João era o mais novinho dos apóstolos, ele era ainda um menino quando ele foi discípulo de Jesus. E aí os apóstolos começaram a morrer por causa da perseguição. João, então, ele tem acesso às escrituras, a quem escreveu Mateus, ele tem acesso aos escritos de Mateus, de Marcos, de Lucas, que já estavam escritos na época em que João é preso na ilha de Patmos. Esse João que escreveu o Apocalipse, que a gente vai estudar daqui a pouquinho. Esse João, ele então, tendo acesso a todas essas cartas, ele consegue entender a divindade de Jesus. Aí ele vai escrever, provavelmente em 90, 95, ele escreve o Evangelho de João. Ele já escreve com a teologia que Paulo apresenta. Ele já escreve lembrando de tudo o que ele passou com o Senhor Jesus. Ele seleciona no Evangelho 7
milagres para mostrar a divindade de Jesus. Jesus fez muitos milagres. O próprio João escreve. Há muitas coisas que Jesus fez que eu não vou conseguir escrever aqui. Há milagres que Jesus fez que eu não tem livros que a gente consiga escrever as histórias de Jesus. Esse volume teria que ser de que tamanho? Então ele seleciona 7 milagres que Jesus fez e coloca no seu evangelho para mostrar a divindade de Jesus. No capítulo 17, ele escreve a oração que Jesus faz por nós. João, ele escreve o evangelho para mostrar a essência de Jesus, o ser de Jesus. Porque quando eu sei que eu tomo a consciência que Jesus é o próprio Deus encarnado, eu vou buscar na minha memória tudo que Jesus falou. E aquilo que Jesus falou me interessa, não é tanto o que Jesus fez. Porque o fazer passa a ser secundário perto de quem ele é. E João ganha essa noção. Então a igreja de Jesus, no primeiro momento, não sofre perseguição com respeito a Roma. E João, então, está em plena atividade como um pastor, como evangelho, entendendo esse Jesus. Os apóstolos começam a sofrer perseguição do próprio povo judeu. Então, os primeiros apóstolos que foram mortos foi pelos próprios judeus, líderes de sinagogas, e a perseguição que Paulo sofreu foi totalmente pelos judeus, até que o imperador Nero assume o poder em 64, 60 e alguma coisa, no ano 60 e alguma coisa, acho que 4 mesmo. Nero assume o poder ainda com 17 aninhos. Os primeiros anos de Nero é tranquilo, a igreja não sofre perseguição, o evangelho está expandindo, a perseguição que a igreja sofre, eu já disse que é dos próprios judeus, as próprias sinagogas, os que não acreditam, como Paulo fazia, né? Como judeu não acreditava no evangelho de Jesus, então eles começam a perseguir a igreja. Mas Nero, já há alguns anos no poder, acontece um incêndio em Roma. E esse incêndio destrói Roma. Apenas 2 cidades de Roma não é afetada por esse incêndio. É justamente a cidade onde estavam os cristãos. Deus livrou os cristãos daquele incêndio. E Nero viu então, porque Nero começou a ser acusado de ter cometido esse ato, de ter ele mesmo incendiado a cidade. E Nero então vê como álibi esses cristãos que não foram atingidos. E ele usa como prova de que foi os cristãos que incendiaram e que a cidade dos cristãos não foi incendiada. E começa então uma grande perseguição contra a igreja. Nessa perseguição de Nero, Paulo é preso. Paulo, como um líder cristão, ele então é detido e também é preso o apóstolo Pedro. Eles dois eram os grandes ali em Roma com respeito à liderança dos cristãos. Então, além de começar aquela perseguição de cristãos na arena, cristãos sendo mortos, crucificados, houve cristãos que foram mortos, morte de cruz. Além dessa perseguição com os cristãos, pegaram a liderança, conseguiram localizar Paulo, e Paulo então vai para uma prisão, para um calabouço, e nessa prisão Paulo sofre muito, é uma prisão muito cruel. Paulo já havia sido preso por Roma outras vezes, mas essa prisão de Paulo é uma prisão muito triste, e o apóstolo Paulo, então, desta prisão, é condenado e ele é degolado. E o apóstolo Pedro, que também foi preso, ele é crucificado. O apóstolo Paulo é degolado porque ele é cidadão romano, tem direito a uma morte rápida, então a morte do romano é menos cruel. E já Pedro, por ser judeu, não ser romano, a morte dele é terrível, porque é uma morte de cruz, onde a história da igreja diz que Pedro pede para não ser morto como Jesus, mas que virasse ele de cabeça para baixo, porque ele não é digno de morrer como morreu o seu Senhor. Então, nesse contexto de Nero, há uma perseguição sobre a igreja, mas João escapa dessa perseguição, porque essa perseguição ainda é em Roma, é localizada, e
tanto Pedro quanto Paulo está ali na região de Roma, por isso eles são capturados. O apóstolo João, nessa época, está pastoreando Éfeso, uma igreja que fica ali na Ásia Menor. Então, a igreja de Éfeso foi um dos grandes centros, sede, porque Jerusalém passa a ser perseguida, a igreja de Jerusalém passa a ser perseguida. Depois nós temos a igreja que enviou Paulo para as missões, e essa igreja também passa a ser perseguida e não é tão grande mais em influência. Mas a igreja de Éfeso passa a ser o grande centro da igreja, a grande sede das igrejas ali gentílicas, e João, então, ele é enviado para pastorear essa igreja. Então, João é o último apóstolo vivo. João detém dentro dele a palavra do Senhor Jesus, ele está pondo isso nos seus escritos. Começa, então, uma grande perseguição, não mais de Nero, localizado em Roma, mas assume o poder um imperador chamado Domiciano. Esse homem é terrível. Esse homem foi o primeiro imperador romano a se declarar divino. Ele se autoproclama Deus. Por isso, ele quer que todo o Império Romano o adore, se prostre diante dele e reconheça ele como um divino que veio para a Terra e que ele tem que ser adorado e cultuado como um divino. E é óbvio que a Igreja do Senhor Jesus não compactua com isso, porque a igreja já tem o seu Senhor e o seu Senhor é Jesus. Aquele versículo ganha muito mais sentido agora, quando na palavra de Deus nós vemos a palavra de Deus dizer assim, que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Nessa hora em que o imperador é declarado, se autodeclara Senhor, divino, e a igreja do Senhor Jesus tem que dizer, não, você não é Senhor das nossas vidas, o nosso Senhor é Jesus, só com a ajuda do Espírito Santo. Então ninguém pode dizer Jesus Cristo é o Senhor se não for pela força do Espírito Santo, principalmente no meio da perseguição. E então Domiciano começa uma perseguição muito maior, uma perseguição aos cristãos do Império, de qualquer lugar do Império. Então ele começa a perseguir, prender, matar, mandar para os leões nas arenas todos os cristãos. E nessa perseguição pegam então João. João é preso, e João é preso como um líder. João é preso como um grande líder dos cristãos que se opõem a Roma, que não quer o senhorio de Roma, e ele é levado para a ilha de Patmos. Por que João não foi morto, não foi levado à arena? Por que João, como um grande líder, como foi feito com Paulo e Pedro, não matam João para acabar logo com a última testemunha de Jesus? Porque o nosso Deus tem controle até sobre as perseguições. Deus tinha um plano maior para a vida de João. Não havia ainda cumprido o propósito de Deus para a vida de João. João já era um senhorzinho idoso, que as igrejas o consultava com respeito às falas do Senhor Jesus, à palavra do Senhor Jesus. Ele era a última testemunha ocular do Senhor Jesus, do que Jesus disse, que viu Jesus na cruz, viu Jesus ressurreto. João era grudado em Jesus, João era um próximo de Jesus. Então as pessoas tinham prazer em escutar João, as pessoas queriam as escrituras de João, tudo que João escrevia a respeito de Jesus, as pessoas liam. E lembre-se que a escrita não era acesso de todos, era apenas pessoas da elite, pessoas que tinham acesso ao estudo, que conseguiam ler naquela época. Então, sempre que havia algum escrito de qualquer um dos apóstolos, Paulo, se tivesse algum escrito, por exemplo, de Mateus, de Marcos, de Lucas, com respeito ao Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus, então essas pessoas selecionadas em cada igreja liam para o povo, e o povo escutavam aquela leitura, e
eram feitas cópias e mandava para as outras igrejas. Lembre-se, eles não tinham acesso à Bíblia que nós temos hoje. Eram escrituras desses apóstolos que iam chegando na mão do povo de Deus e eles iam escrevendo. E João, como o último apóstolo vivo, tinha muita importância a fala de João. Havia muitas pessoas que escreviam o que João falava e o próprio João também escrevia. E agora esse João havia sido preso pelo Império Romano e levado então para a ilha de Patmos. A ilha de Patmos era uma ilha pequena, cercado totalmente por águas e só era possível chegar lá por embarcações. Lá, até hoje, Patmos é uma ilha hoje turística, porque lá não tem como vingar nada, não tem nada de natural naquela ilha. Tudo que tem lá precisa ser trazido de outras regiões. Então, não tem água potável, não tem como plantar e colher ali naquele lugar. É um lugar totalmente inapropriado para a sobrevivência. Então, os presos políticos ou presos muito perigosos eram mandados para essa ilha, exilados para essa ilha, e de vez em quando vinham embarcações romanas para deixar comida para eles, para deixar água para eles. E aí a gente pensa, meu Deus, como que um grande homem de Deus, o último apóstolo, é pego, é capturado por Roma e vai para essa ilha. Parece a impressão que nós temos diante da leitura e da situação, e se olharmos para o evangelho de hoje, principalmente o evangelho que é pregado hoje em massa, parece que João é um derrotado, parece que Deus abandonou a igreja, parece que a igreja perdeu e que não vai sobreviver a isso. Se nós pudéssemos dar uma opinião para Jesus, para Deus, no controle de tudo isso, nós diríamos: Deus, faz com que esse Domiciano tenha um ataque fulminante, faz com que acabe essa perseguição, mostra quem o Senhor é, aparece grandão e destrói esse império romano para que a igreja seja livre. Vai ser um testemunho lindo, todo mundo vai se converter diante disso. Essa é a nossa cabeça, dentro da nossa cultura, dentro do evangelho que é disseminado hoje, porque nós chamamos esse evangelho de customizado. Eu pego o evangelho, costuro do jeito que eu gosto e visto essa roupa porque eu gosto do evangelho assim. Eu não pego ele do jeito que a Bíblia ensina e coloco ele para minha vida e visto ele, me submeto a ele e morro, porque o evangelho, se entregar a Jesus, é morrer para você mesmo. E se eu olhar para a Bíblia, eu começo a procurar o evangelho que nós vivemos hoje dentro da Bíblia e às vezes com dificuldade de encontrar. Porque o evangelho da Bíblia é um evangelho de morte. Quando eu me entrego a Jesus, eu morro para mim mesmo, para que Cristo viva, para que o objetivo maior, que é a salvação da humanidade, aconteça. E Apocalipse é exatamente isso. É mostrar para a igreja o evangelho, o verdadeiro sentido do evangelho. E isso nos leva a fugir um pouquinho desse livro. Quando eu vejo a igreja perseguida e eu penso, poxa, Deus poderia ter salvo todas essas pessoas que morreram em arenas, morreram em cruz, morreram de forma à espada, que foram esfaqueados, que foram mortos de forma terrível, mutiladas. Tem relatos dessa perseguição em que a mãe assistia à morte lenta do filho para que ela negasse Jesus. A gente olha para esse evangelho e tenta encontrar ele hoje e fala: o que eu pregaria diante dessa situação como um pregador do evangelho? O que eu diria para essa mãe que está perdendo o filho? O evangelho de Jesus, ele nos ensina que a morte não é problema para o cristão, porque nós já passamos da morte para a vida. A morte para um cristão é como diz o Salmo 91. O Salmo 91 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não terei mal algum, não temerei mal algum. Sombra da morte. Eu não tenho medo da sombra do leão. Eu tenho medo do leão.
Da sombra, não. A morte, para quem entregou a vida para Jesus, passa a ser apenas uma sombra. Não tem mais morte. Quem está em Cristo Jesus passou da morte para a vida, da sentença de morte. Esse corpo meu, que quanto mais passa os anos, mais vai se acabando. Um corpo de corrupção, que tem data de validade. E cada vez mais você vai sentir o peso da sua idade. Isso é morte, isso é o caminho da morte. O bonito, o feio, o gordo, o magro, o que se cuida, o que não se cuida, todos estão no caminho da morte. O cristão, quando ele estiver diante da morte, na verdade ele vai estar passando para a vida. E quando a gente tem essa consciência, passamos a não ter mais medo da perseguição. Passamos a não ter medo mais da tribulação. Porque há uma força de Deus. O cristão diante da morte, o que ele enxerga é vida. Quando os olhos dele começam a se fechar para este mundo, ele abre os olhos para uma eternidade. No fechar dos olhos já começa um processo e você vai ver, eu não estou vivendo a morte, não tem angústia, não tem tristeza, não tem medo, porque diante dos meus olhos fechados vem a glória de Deus e um descanso no Senhor. Que povo é esse que nem a morte pode deter? Que povo é esse que não tem medo da morte? Quem pode contra um povo que não teme a morte? Então morrer não é derrota para um cristão. Paulo não foi derrotado quando ele foi degolado por Roma. Pedro, quando foi crucificado, não foi derrotado. Eles encontraram descanso. Lembra que Paulo falou? Para mim, o viver é lucro. O morrer é Cristo. Se eu morrer, eu estou com Cristo. Se eu viver, eu preciso viver para a glória de Deus. Então, diante da morte, o cristão passa para a vida. A morte para o cristão é só uma sombra, não dá medo. E esses cristãos que sofreram perseguição e que estiveram diante da morte, eu não olho para eles com ar de coitadinhos, Deus poderia livrá-los. Eu olho para eles com um olhar de que lindo, porque eles estão diante do Senhor, descansando no Senhor. E segundo o Apocalipse, a recompensa desses mártires, os mártires que vêm da grande tribulação, que são mortos por causa do Evangelho, algum momento de tribulação que você vive, em que a morte fica diante de você, que por causa do Evangelho você é morto, no Apocalipse está escrito que eles ficam diante de Deus, eles ficam pertinho do trono. É muito forte. Morrer pela causa da Bíblia, por causa do Evangelho, é um privilégio. Adiou-se a morte de João, porque Deus tinha um propósito. Todas as vezes que nós amanhecemos, abrimos os nossos olhos, enxergamos que nós ainda estamos aqui nesse mundo, é por causa de um propósito. Viver para o cristão é lucro. Lucro para quem? Para o reino de Deus. Quando você entrega a vida para Jesus, você morre para esse mundo. E tudo que faz parte da sua vida passa a ser com o propósito do reino. Eu não vivo mais para mim. O carro que eu tenho, a empresa que eu trabalho ou a empresa que eu tenho, não é para mim dizer eu sou um grande empresário, olha quanto carro, quantas casas eu tenho, e põe na televisão como testemunho o número de casas que tem, o número de carro que conseguiu acumular, o tanto de funcionário que tem. Não é para mim ostentar as riquezas sendo cristão. É para mim colocar essas riquezas a serviço do Evangelho. Eu que tenho condição de ter empregados trabalhando na minha empresa, eu tenho que me comportar como Jesus se comportaria como um patrão e abençoar a vida dos meus funcionários. Tudo que eu puder fazer para favorecer, para ajudar, para compartilhar a compaixão, para que a minha vida seja uma pregação para esse que não tem condição de ter a sua empresa. O meu carro tem que ser colocado à disposição do reino de Deus para que abençoe pessoas. As minhas riquezas, tudo que vem para minha conta bancária já não é mais para mim, é para o reino de Deus, é para abençoar pessoas, é para favorecer o reino de Deus. Meu celular tem que ser colocado à disposição do reino de Deus, a rede social não tem mais nada meu, é do reino. Eu morri para mim mesmo.
E quando eu entro, estou diante da morte, eu sei que na verdade eu estou diante da vida, eu estou passando da morte para a vida. Há um tempo atrás, nós assistimos pelas redes sociais e foi noticiado em tudo que é jornal, cristãos que foram pegos por uma rede terrorista, e esses homens estavam para ser mortos, eles foram colocados em fileiras de joelho e os seus acusadores, a acusação que tinha sobre eles é que eles eram cristãos, que eles tinham Jesus como Senhor. E eu não sei se você teve a oportunidade de assistir, eu não sei se ainda tem na rede social, ou se foi bloqueado, porque a cena era muito forte, eles sendo degolados, mas eles diante das câmaras e com o objeto da sua morte diante deles, a ferramenta que seria usada para a morte deles, começaram a cantar e a glorificar. Vocês viram isso? Aquele monte de homens de olhos fechados cantando, orando. Ali eles estavam recebendo a vida até mesmo antes da morte chegar. Como Estevão disse, eu vejo os céus abertos. A minha visão já não é mais desse mundo, pode me matar porque eu tô já entrando na vida. Nenhum homem tem o poder de matar nenhum cristão, porque nós não morremos, nós partimos da morte para a vida. Então, quando eu olho para a minha vida, eu olho para este cristianismo da Bíblia, eu tenho que ter a consciência que eu preciso me converter mais, morrer mais, me entregar ao Senhor. A morte não é derrota para o cristão, a perseguição não é derrota para a igreja, não, pelo contrário, nós passamos da morte para a vida. Aí, o apóstolo João, então, ao invés de ser morto, provavelmente quando ele foi preso, ele achou que ele seria morto. Mas aí levam ele para a ilha de Patmos. A igreja pensa, poxa, por que Deus permitiu isso? E agora? Quem vai ser o nosso porta-voz? E o apóstolo está lá preso e pensando, preocupado com a igreja. Quem é pastor sabe, você pode estar onde for, você está preocupado com a igreja, você sabe da sua condição espiritual, você sabe o que o evangelho diz a respeito de perseguição da igreja e tal, mas você se preocupa se os outros sabem disso. Esse evangelho que eu conheço, será que as pessoas que andam comigo conhecem o mesmo evangelho? Será que os cristãos hoje têm medo de perseguição, têm medo da tribulação? Será que os cristãos hoje sobreviveriam a uma guerra, a uma luta, a uma perseguição contra o evangelho? João está com essa perseguição. Além da grande perseguição que toda igreja está sofrendo do Império Romano, nós vamos ver no decorrer do Apocalipse que a igreja de Éfeso e as igrejas ao redor estão sofrendo por um mal chamado apostasia, por um mal chamado seita, engano no meio da igreja. Tem igreja que, além de estar sofrendo a perseguição de Roma, está sofrendo a perseguição da mistura do evangelho com o judaísmo, da mistura com o evangelho com os costumes gregos, com os mitos, a mitologia grega que quer entrar no meio da igreja. João está lá preocupado. Como é que a igreja vai viver, já que a Bíblia não está lá escrita, completa, com acesso para todos lerem? Como que a igreja vai sobreviver? Ele está lá orando, preocupado, e a Bíblia diz que no dia do Senhor, no domingo, quando João estava lá em oração, pensando na igreja, sofrendo talvez fome, frio, sede, o Senhor Jesus aparece a João e entrega para ele a revelação, dizendo: João, eu estou no controle. O que eu vou te mostrar aqui, João, escreva para as igrejas, faça isso se espalhar. A igreja precisa ler o que eu vou revelar para você agora, João. Porque no meio da perseguição e no meio das heresias, das apostasias, de pessoas que vão se infiltrar dentro da igreja, o meu povo vai ter acesso a esse escrito que eu vou ditar para você, que eu vou te mostrar, e você vai escrever. Essas palavras vão fortalecer a minha igreja. Essas palavras vão mostrar para a minha igreja que há um controle de Deus.
que cristãos morrendo em nome da fé não é derrota. E todo cristão que está vivo hoje precisa entender que é um propósito de Deus para você estar vivo hoje. O Apocalipse foi um presente de Deus, um oásis no meio do deserto, no meio da perseguição, no meio da dor. Vem um consolo de Deus chamado Apocalipse, que conversa com todos os outros livros da Bíblia. E nós vamos ver, capítulo por capítulo, será uma viagem de 22 capítulos, uma viagem onde nós vamos voar muito alto. Ou, como diz Ezequiel, capítulo 47, vamos mergulhar em águas profundas. E no Apocalipse acontece o que diz a profecia de Ezequiel, capítulo 47, a partir do versículo 1, onde um anjo pega Ezequiel e pede que ele comece a nadar, e ele vai sentindo que as águas vão ficando cada vez mais profundas. Aí Ezequiel conclui dizendo: até que não deu mais pé, eu não consegui mais sentir o fundo do mar e eu precisei ir a nado. O Apocalipse é isso. Você começa a se aprofundar nas verdades de Deus de um jeito que chega uma hora que ou você confia que a palavra de Deus é verdade e comece a nadar pela fé, ou você não vai conseguir entender o Apocalipse. O Apocalipse tem que ser um livro que você lê debaixo de oração, debaixo de muito estudo. Tem gente querendo receber revelação de Apocalipse numa primeira leitura, falando besteira a respeito do Apocalipse, falando coisas que Deus, o Senhor Jesus, não disse. Isso é muito perigoso, porque há lá no final do capítulo do Apocalipse, nos últimos capítulos, há uma advertência do Senhor Jesus dizendo: não acrescentem nada a esse livro, porque eu vou tirar de vocês o direito à árvore, eu vou acrescentar pragas. Mas também não exclua nada do que está escrito aqui, não diminua nada do que está escrito aqui, porque eu vou diminuir da árvore da vida para quem fizer isso. Esse é um livro que precisa ser estudado. Quando João escreveu, ele escreveu dentro do que ele vê. Presta atenção, o Senhor Jesus diz: escreve aquilo que você vê. Eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso. Jesus me dá a visão. Aí depende da minha cultura, depende do meu entendimento, do meu linguajar, do quanto eu sei escrever, do quanto eu consigo passar uma mensagem através da minha escrita, para que a mensagem chegue até quem precisa chegar. E quando chegar a mensagem, quem está me ouvindo precisa me entender. Você olha para o Apocalipse e fala: como é que a igreja entendeu o Apocalipse? A besta que sobe do mar, a mulher vestida de sol, e a mulher vai para o deserto e dá luz, e chega um dragão. E como é que o povo entendeu? Eles entenderam. Essa linguagem apocalíptica era conhecida daquela época. Essa linguagem é estranha para nós, mas para eles não. A mensagem que foi transmitida, a forma com que João transmitiu. João estava ali na cidade de Éfeso, onde havia uma cultura grega, onde havia um entendimento. Também tem muito do judaísmo, a forma que João escreveu. Ele era um judeu. Os judeus escreviam porque sabia que quem ia ouvir a mensagem precisava decorar. Então havia repetições de histórias, repetições principalmente daquilo que precisava ser afirmado, precisava ser decorado. Havia repetições propositais para que fosse fácil a forma de decorar. Na hora de falar, parecia um canto, porque o canto é muito mais fácil para você decorar. Então essa linguagem poética, cheia de símbolo que o apóstolo João utiliza para falar do Apocalipse, era entendida naquela época. E para mim entender também, eu preciso estudar, eu preciso mergulhar nos costumes daquela época, eu preciso mergulhar na escrita daquela época, no que eles conheciam da época, naquela época, a linguagem, a forma que eles escreviam. Cada época tem a sua forma de escrita. Hoje, por exemplo, se eu for estudar literatura, quando eu fui estudar literatura, no meu curso de letras, eu precisei navegar na história. Não tem como você estudar literatura e o que os escritores, poetas,
disseram na época, se você não mergulhar na história, você não consegue entender a profundidade das palavras que foram ditas, das frases que foram ditas. Acontece isso no Apocalipse. Se eu não estudar o contexto histórico, eu tenho dificuldade de entender o que ele falou, e aí eu passo a pregar aquilo que ele não disse. Isso é muito perigoso para o evangelho. Porque o que Jesus disse, ele não volta atrás, mas também o que ele não disse, ele não tem compromisso. É invenção nossa. Então, o Apocalipse, quando ele é estudado, custa caro estudar o Apocalipse para quem vai buscar esse estudo. Meu Deus, são dias e dias e horas e anos mergulhados e hoje, graças a Deus, nós temos muitos recursos, inclusive da arqueologia, que pode explicar muito bem o Apocalipse. A arqueologia, os achados arqueológicos nos ajudam a entender a semântica, também nos ajuda a entender, porque eu busco lá na época as formações de palavras daquela época, como que era construída a linguística, a língua daquela época. Aí eu venho para o Apocalipse, isso tudo dá muito trabalho. Mas esse buscar, conhecer, também traz para mim o entendimento do que Deus quis dizer naquela época. Isso traz para mim vida. O Espírito Santo nos ajuda. Quando você começa a buscar e entender o Apocalipse, o Espírito Santo é ajudador. Ele presenteia você com coisas que você, meu Deus, como eu consegui achar isso? O Espírito Santo começa a te servir para que essa palavra seja proclamada. Deus tem urgência de que o Apocalipse seja entendido, porque a igreja precisa desse consolo nos dias que nós estamos vivendo. E muito mais nos dias que vêm pela frente. A igreja precisa se preparar para o que vem pela frente. Só vai resistir quem conhece o evangelho de verdade. Quem tem Deus realmente como seu Senhor. Quem não se importa com essa vida. Que já entendeu que seu tesouro maior está em Jesus. Está na eternidade. Está em ganhar pessoas, vidas. A nossa família precisa conhecer Jesus. Não um Jesus que prospera por prosperar, mas um Jesus que dá a eternidade de presente. Nós fomos feitos para a eternidade. Satanás estragou tudo. Mas através do Senhor Jesus, ele trouxe de volta para nós a oportunidade de viver uma eternidade. Nosso corpo, a nossa vida, aliás, a nossa alma não morre. E Jesus quer nos dar essa verdadeira vida. Essa verdadeira vida só começa quando acaba essa vida aqui. Então eu corro para o prêmio. O meu prêmio é que essa vida acabe, eu consiga cumprir a carreira, aquilo que Jesus escolheu e preparou para mim nessa vida, mas para mim receber o prêmio é a eternidade, uma vida eterna com Deus. Entendeu a importância do Apocalipse? Falta palavras no meu vocabulário para explicar para você o que é o Apocalipse. E eu entendi tudo? Não! Tem águas muito mais profundas e eu vou continuar mergulhando. Eu quero estar pronta para o que vem pela frente. E a minha oração é que você também esteja pronto. Que você se entregue ao Senhor Jesus. Porque vale a pena. Vale a pena. Quando Jesus entregou a mensagem a João, algumas coisas Jesus disse, principalmente lá no começo, que eu estou muito ansiosa para falar com vocês a respeito das cartas que Jesus entrega à igreja e da forma gloriosa que Jesus se apresenta a João. Meu Deus, me dá condição, me dá vocabulário, Senhor, para eu conseguir expressar o que está ali escrito para nós. Depois começa aquela sequência de simbologias, de coisas que a gente não entende muito, né? Algumas partes do Apocalipse acontece isso aqui, ó. Deus está apresentando para João coisas tão gloriosas, tão maravilhosas. E tantas coisas que vai acontecer num futuro longe e algumas coisas que vai acontecer num futuro perto, próximo dele, dos dias dele. Tem coisas que é para os dias de João. Tem coisas que é um pouquinho mais para frente dos dias de João e tem coisas que é muito para o futuro de João. João está visualizando todos os acontecimentos até o fim para selar as escrituras. E João começa a ver coisas que eu acho que é tipo, eu consigo imaginar assim, você pega um índio que viveu na selva, na mata fechada toda a sua vida, você pega esse índio e traz ele com vendas nos olhos até o centro.
de São Paulo, ou Nova York, ou algum lugar que tenha várias cenas para ele enxergar. Por exemplo, traz ele ali na Paulista, mostra para ele no subsolo, vai com ele ali naquelas escadas rolantes e mostra para ele o passando metrô. Ele vê pessoas embarcando e vê passando a velocidade que passa um metrô. Aí venda ele de novo e volta ele para a selva, tira a venda e peça para ele explicar para o seu povo indígena o que ele viu. Qual seria a dificuldade desse índio para explicar para aquele povo que nunca viu nada além da vida na selva o que é um metrô? Aí ele diz, sabe cobra? Então, na barriga da cobra tinha comportas que entrava a pessoa e passava muito rápido. Ele tem que usar elementos da natureza para explicar o que ele viu na cidade grande. Tem muito disso também no Apocalipse, porque o Apocalipse, João está vendo coisas lá longe. Então, nessa hora, o Espírito Santo começa a nos ajudar na construção do que está acontecendo. É muito maravilhoso o que nos aguarda nesse estudo do Apocalipse. E eu gostaria muito, 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 muito que você compartilhasse esse vídeo com pessoas que você acha que quer escutar. Pessoas que você acha que precisa escutar. Eu gostaria que você compartilhasse, eu gostaria que você se inscrevesse para o nosso canal no YouTube, aqui no canal do YouTube. Eu queria que você apertasse também, clicasse lá no sininho, para que toda vez que chegasse vídeo novo, você ficasse sabendo, e você já entra para o estudo. Ah, pastora, mas de um em um capítulo vai demorar muito o estudo. A palavra de Deus, na palavra de Deus, não tem que ter a preocupação de quanto tempo eu vou levar para terminar esse curso. Porque eu não vou emitir para você nenhum diploma. Eu nem tenho autoridade para isso. Eu não sou uma escola teológica. Eu sou alguém que estudou teologia, que ama a palavra de Deus e que gosta muito, 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 muito. Ama ler, estar em contato com essa palavra. Porque essa palavra me libertou, essa palavra me traz conforto, essa palavra me sustenta, essa palavra é a razão da minha vida. A palavra é Jesus. Então, eu gostaria que você se preocupasse em entender. Eu entendi esse capítulo. Eu sei o que Deus quis dizer com isso aqui. Se você conseguir entender o capítulo e praticar na sua vida, você leva um tempo para praticar. Você leva um tempo para cair a ficha. Começa a te incomodar essa palavra. Te provocar uma mudança. Eu não posso ficar do mesmo jeito que eu estou diante da palavra de Deus. Eu preciso mudar. E se isso for gradualmente limpando você, te lapidando e te moldando, o propósito está cumprido. E não importa o tempo que vai levar. Mas o importante é que você entre em um processo de entrega a Jesus nunca vivido na sua vida, porque o fim está próximo. Porque a vinda do Senhor está próxima. E você precisa estar preparado. Me ajuda. Compartilhe. Essa palavra não é minha, é do Senhor. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Ah, sim, comentem. Comentem, por favor, comentem. Façam perguntas. Ou vocês que já me conhecem, o pessoal da igreja ICL, o pessoal da escola, eu tenho alunos meus me seguindo. Faz um comentário, pastor, eu estou assistindo. Se você quer fazer alguma pergunta, por favor, dá um alô para mim que você está compartilhando, que você está assistindo, que você está entendendo, que você não está entendendo. Faz pergunta, manifeste-se, por